Fala, aventureiros estelares. Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Skeleton Crew, dessa vez do episódio 6 da primeira temporada, Zero Friends Again. Sem amigos novamente. Esse vídeo demorou pra sair porque ano novo, correria, né? Então eu tirei essa primeira semana do mês pra descansar. E agora a gente tá voltando com os vídeos, tá bom? Mas o episódio já se inicia com a fuga lá das crianças, né? Quando o Emma apertou lá o botão que ativou o alçapão, eles deslizaram por alguns tubos e foram parar na base da montanha Skull Ridge, né? Só que aí, quando as crianças estão se levantando, o Neil percebe que a KB não tá se mexendo. Então a Fern explica que às vezes os aprimoramentos, né, da KB acabam danificando e ela fica sem conseguir se mexer. Então eles vão e resetam, né, o aparelho que fica na cabeça dela. Enquanto isso, o Jordan ele sai feliz da vida pela escotilha, mas percebe, né, que a Pocket o entregou lá para os piratas do Brutus e o Gunther, né, o Gunther veio prendê-lo. Inclusive ele até tenta fazer com que o Smee ataque os piratas, mas o Smee logo toma um choque e é desligado, então não dá muito certo. O Jordan acaba sendo capturado e é levado para uma nave, né, para uma estação onde está o Brutus. Por quê? Porque X-Wing chegaram e começaram a atacar a nave dos piratas. As crianças, observando a situação lá de baixo, percebem que as X-Wings são do bem, mas as X-Wings não notam o nosso pequeno grupo lá embaixo, então eles vão embora. E aí a Fern fica frustrada porque foram deixados para trás, mas a KB revela que ela memorizou as coordenadas para Etin. E aí ela diz, beleza, então a gente... Ó, eu tô vendo... A Fern diz, ok, beleza, isso é perfeito. Eu tô vendo a nossa nave ainda tá ali, então vamos subir e vai dar certo. Só que aí que tá. Meio que acaba rolando uma discussão, porque a Fern, ela porque quer escalar o lugar, escalar a montanha. Ela acha que o Wem vai discordar, o Neil tem perninha pequena. E a KB, ela diz, olha, você não tá pensando que haja outras opções? Ela, quer dizer alguma coisa? Me fala então, ela. Ó, só porque você não consegue pensar em mais outras coisas, não quer dizer que haja outra solução. Ela vai, me diz o que é então. E as duas começam a discutir. E basicamente o Em e o Neil chamam a atenção porque tem umas criaturinhas ali, né, que são chamadas de Trash Crabs, que estão cercando-os. O Neil tá com medo, mas o Em acha essas criaturas amigáveis. E agora ele já tem duas opções, né? Escalar a montanha ou seguir esses locais para tentar conseguir ajuda. A Fern e o Wem começam a discutir. E aí, bom, basicamente eles se dividem em dois times. A Fern vai com o Neil para escalar a montanha e a KB decide se juntar ao Wem para seguir os Trash Crabs, né? Enquanto isso, o Jod é levado lá perante ao Brutus, né? Que diz, o louco Capitão Silvo será lançado pela comporta de ar, será ejetado da nave. Mas uma outra pirata lá diz que, segundo o código pirata, ele tem o direito, né, do último apelo. Então, o Brutus vira lá uma ampulheta de plasma. E o Jod, ele vai tentando convencer geral na lábia de que ele encontrou, né, o local do tesouro do Tech Reynolds e pode recompensá-los por isso. E tipo, ele anima todo mundo. E o Brutus, ele diz, tá bom, mas se a sua informação for falsa, você vai dar um passeio pelo vácuo do espaço. E aí, beleza. O Em tá seguindo lá alguns Trash Crabs, né? Quando ele nota que a KB tá ajoelhada no chão, ela não tá conseguindo se mexer direito, porque os aprimoramentos dela estão corroídos. E aí ele vai ter que fazer os reparos nela, senão vai dar ruim. E ela nunca fez esses reparos fora de casa, tipo, ela nunca passou tanto tempo, né? Fora de casa, então não deu pra fazer a manutenção. E aí que tá, ela diz que desde o acidente, né, a Fern acha que ela pode fazer, que a KB pode fazer tudo que ela faz, ou seja, a gente descobre, né, que no passado a KB sofreu um acidente, por isso que ela tem esses aprimoramentos cibernéticos, mas a Fern é tão no mundinho dela que ela acha que graças aos aprimoramentos a KB pode fazer tudo. Claro que ela não pode, né? O próprio Wem diz, então ela é uma boa amiga, né? Ela não te trata de forma diferente. Mas a KB diz, mas eu sou diferente. Então, nós temos, né,
representação para pessoas com deficiência aí, no caso da KB, né? Com esses aprimoramentos, por causa do acidente e tal. E a gente vê porque as mães dela estavam tão preocupadas em alguns episódios anteriores, porque ela precisa de manutenção constante para sobreviver. E aí a própria KB, né? Tipo, ela tá num momento bem frágil. Ela diz pro Em que não é tão forte quanto a Fern pensa. E tipo, a Fern é muito impaciente. Ela nunca deixou realmente a KB falar o que ela pensa. E a KB tem medo disso. De falar o que ela pensa, porque... E se a Fern não quiser mais ser amiga dela? Ela vai ficar sem amigos. Mas o Em diz, não... Se isso acontecer, você pode ficar comigo e com o Neil. Nós seremos seus amigos de boa, tranquila. Estamos contigo. E aí, né, o Em segue as orientações da KB para fazer um novo microfusível com alguns pedaços de sucata que ele encontrou ali. E por pouco ele consegue salvar a KB, né? Quase que teve um desligamento total do sistema. E aí, ela voltou ao normal e agradece o Em dizendo: "Ah, valeu, Jedi". Tipo, foi bem bacana porque eles têm essa ideia, né, de que Jedi são heróis, eles ajudam as pessoas. Tipo, eles não têm todo o contexto da galáxia. Eles só têm as histórias que eles cresceram lendo e ouvindo. Então, o Em ouvir isso é bem bacana pra ele, né? Até porque ele tava sentindo que ele não tava contribuindo tanto assim pra missão, mas agora foi bacana. Enquanto isso, a Fern e o Neil estão tentando escalar, só que as pernas do Neil são muito pequenas, ele não consegue acompanhar o ritmo. Então ela pega uma corda e usa como se fosse um cinto para puxar o Neil. Então eles notam algumas naves, né, que são patrulha de lixo, de sucata, levando a Cinder embora. Então eles pulam nessas naves da patrulha de lixo e conseguem tomar o controle, né? Enquanto isso, o Em e a KB finalmente chegam até onde os Trash Crabs os levaram. Só que aí que tá, eles levaram para um Trash Crab gigante chamado Katniss. E aí eles estão em perigo, né? O Em fica, porque eu sempre erro no meu julgamento e tal. Mas, nesse momento, chegam o Neil e a Fern, que ouviram pelo walkie-talkie lá, né, que o Em tava precisando de ajuda. E eles vão manobrando lá a patrulha da sucata pra que o Em e a KB consigam pular no casco da Cinder junto com eles. Só que aí o Katniss dá uma pancada numa das naves de patrulha, né, que cai, as crianças caem num barranco lá. Mas nenhuma se machuca, a KB e a Fern se reconciliam, né, pedem desculpa uma pra outra, fazem as fases. Só que aí que tá, a Onyx Cinder caiu de frente para uma barca raspadora que tá começando, né, a pegar a nave pra desmontá-la, fazer sucata. E aí eles correm, entram na Cinder e aí que nós temos a verdadeira Skeleton Crew, né? Cada um vai assumir o seu posto. A KB vai para os motores, o Neil vai pilotar. Ele fica meio receoso, mas a KB diz: não, você já fez isso antes com o Jody, você consegue fazer de novo. O Em vai para a canhoneira, né? E a Fern meio que fica dando as ordens ali como capitã. E aí, beleza. A KB vai dar mais energia nos motores, só que ainda não é o suficiente. O Em vai atirando, também não é o suficiente. Os motores começam a superaquecer. E aí a única esperança deles é o sequenciador de emergência de demolição do casco. Eles ficam meio nervosos, né? Porque o Smee disse que não era pra nunca tocar nesse botão. Mas sem nenhuma opção, a Fern vai, aperta. E aí o casco da Cinder começa a explodir, se autodestruir, né? Só que aí nós percebemos um recurso muito massa dessa nave. Que ela é uma nave dentro de uma nave. Ou seja, esse casco é como se fosse uma couraça de proteção. E também fosse meio que um disfarce, né? E aí, a Cinder, ela sai de dentro do casco com um design bem mais leve e bem mais elegante. E as crianças partem lá de Lanupa, né? E o Em comemora, dizendo: eu reivindico a nova nave, hein? E assim se encerra mais um episódio. Ele foi dirigido, inclusive, pela Bryce Dallas Howard, né? Que já dirigiu outros episódios de The Mandalorian, o livro de Boba Fett mesmo. É uma ótima diretora, por favor. Botem algum projeto de Star Wars pra ela dirigir, porque ela sabe o que faz. E vamos para as curiosidades do episódio, né? Na cena da escotilha, quando o Jody tá saindo, é possível ver uma alien que é da mesma espécie da cantora Ubla Mulbro, que apareceu lá no cassino de Canto Bight em Os Últimos Jedi. Inclusive, aquela criatura, né, o Trash Crab gigante, o Katniss,
ele foi feito em stop motion pelo estúdio Tippett, que é um estúdio de efeitos visuais que já trabalhou em Star Wars antes, fazendo os efeitos para Despertar da Força e Mandalorian. Inclusive, o Tétnis recebeu esse nome, né, porque os animadores ficavam direto espetando os dedos nas partes afiadas e pontiagudas. Então, Tétnis, tétano, uma piadinha meio besta, mas enfim. Outra curiosidade é que a lenda pirata, né, do Tech Renaud é uma homenagem ao lendário Richard Donner, que foi nada mais, nada menos do que o diretor de Superman, o filme, A Profecia e, é claro, Os Goonies, que é a série que é o filme mais importante para Skeleton Crew, que é justamente a maior inspiração deles, né? Até o momento nós tivemos inspirações em Os Goonies, obviamente, E.T., Planeta do Tesouro, entre outros filmes clássicos da década de 80, 90 e começo dos anos 2000, né? Por fim, eu vou explicar o que é Skeleton Crew e por que a série tem esse nome. Skeleton Crew é um termo usado pelos americanos para definir um número mínimo de pessoas para operar e manter uma empresa, uma corporação ou um navio nos requisitos operacionais mais simples. Geralmente, a equipe com o mínimo possível de pessoas, ou melhor, a equipe com um número menor de pessoas para manter tudo funcionando. É basicamente isso. Geralmente elas são usadas durante a emergência, né? O objetivo é manter as funções vitais de algum item, no caso de Skeleton Crew da nave, operando com o mínimo possível de pessoal. E aqui nós vemos que funciona. A Onyx Cinder está conseguindo ser operada por 4 crianças, né? Nós temos o Neil pilotando, o M na canhoneira, a KB na navegação e motores e a Fern liderando como capitã, né? Tomando as decisões difíceis. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.